do Senhor é exaltado para sempre. O nome do Senhor não é exaltado só nesse momento que estamos aqui, mas o nome do nosso Deus, Ele sempre será exaltado através de mim, através de você. Em todo tempo, toda a criação vai ter que declarar que só existe um Deus, e esse é o Deus que nós servimos, Jesus de Nazaré. É esse. Um dia todos vão ter que declarar, um dia todos vão ter que dizer que só existe um único Deus. E nós somos privilegiados porque nós já conhecemos Ele. Nós somos privilegiados porque nós já adoramos a Ele. Nós somos privilegiados porque nós somos movidos por Ele. Nós somos privilegiados porque nós estamos conectados debaixo da vontade dEle. Se eu fosse você, eu queria que você aplaudisse Jesus bem forte, como um ato de gratidão na sua vida. Deus falou assim comigo, ó. Deixa eu ler, ver se eu enxergo aqui. As boas notícias de Deus para você hoje são simplesmente poderosas. Ele te ama, Ele está com você, Ele já preparou o melhor para a sua vida. Não importa qual seja o desafio ou o peso que esteja carregando esse ano, Ele vai alinhar a vontade dEle sobre ti. Deus deixou bem claro que não importa os desafios, os pesos que eu terei que enfrentar esse ano, que Ele vai alinhar, não é eu. Porque tem hora que a gente pega algumas guerras e acha, se eu não colocar a mão, não, se eu colocar a mão eu vou estragar. O próprio Deus diz assim, deixa que eu vou alinhar. Olha que mensagem poderosa. Uma mensagem que eu estou dando para quem é sanguíneo. Para com esse negócio de ficar respondendo Instagram. Para com esse negócio de ter satisfação na porta da casa da pessoa. Não, deixa Deus alinhar para você. Deixa Deus responder quem você é. Deixa Deus falar. Não, você está perdendo tempo. Enquanto você está se vingando, Deus está falando, eu estou preparando uma justiça do céu para que todos possam ver que eu sou eu que caminho contigo. Mas você está aí perdida querendo provar. Foi tão lindo que o pastor falou, você não precisa provar nada para ninguém. Você é. E Deus sabe quem você é. Talvez eu olhe para você e eu faça uma leitura daquilo que você nunca foi. Talvez você olhe para mim e faça uma leitura daquilo que nunca eu fui. Mas Deus, Ele sabe quem eu sou. Pega essa dica. Não pega, eu não soube expressar, e eu também não vou expressar, não vou tentar expressar como os teólogos, mas eu falei assim, não pega as guerras que já estão lá no céu. Tem guerra que já é Deus mesmo que deixou para Ele resolver. Ele falou, filha, manda para cima que eu seguro para você. Então para de pegar as guerras que Deus vai resolver para você. Para de se perder em guerras pequenas, grandes, médias. Para, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Capítulo 13, não vai por lá, né? Tá bom, se eu fosse o pastor Natan, você tinha colocado, né? Vou pôr óculos então. Pastor, preciso ter uma moralzinha, dá uma moralzinha para mim, pastor. E diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Essa palavra, ela tem como tema, só Deus resgata a Israel. Eu sou prova viva que, independente da onde nós estejamos, há um Deus que é corajoso, há um Deus que é forte, que é poderoso, que quando Ele decide nos tirar de situações que o nome dEle não está sendo engrandecido, Ele chega no momento exato. O nosso Deus é um Deus que Ele nunca vai chegar atrasado, Ele nunca vai chegar adiantado, mas Ele vai chegar no momento. Eu venho de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Eu creio que a maioria que está aqui já ouviu meu testemunho, mas como é a primeira vez que eu estou aqui, eu quero ter a oportunidade de compartilhar ele contigo. Talvez algumas coisas não foram faladas, talvez algumas coisas não vão ser faladas, mas eu quero compartilhar contigo. Eu venho da cidade do interior, uma cidade pequena. Eu sou escolhida, porque a casa que você nasceu foi Deus quem escolheu. Não,
Para com esse negócio que foi o diabo que colocou você naquela casa, que não foi o pai e a mãe que você pediu, foi o pai e a mãe que Deus preparou para você. É o formato ideal daquilo que você precisava. A presença de Jesus Cristo. Talvez você está aqui dizendo: olha, eu estou tão preocupado porque eu não sei o que eu vou comer daqui a pouco, eu não sei o que eu vou vestir amanhã. E eu falo assim: deixa, já basta cada dia o seu mal. O Senhor é aquele que cuida de você. O homem que sustenta a sua casa, uma das primeiras qualidades que ele tem é palavra de afirmação para sua esposa. Uma das primeiras qualidades que ele tem, ele presenteia a sua esposa. Não estou falando de presente caro, mas vale uma bala declarada com muito amor do que um carro na falsidade. Então não, arroz e feijão não é sustento. Você precisa sustentar a sua saúde mental da sua esposa. Você precisa segurar o reggae do seu casamento. Não, a gente vai em culto e fala: mulher, você precisa passar, você precisa lavar, você precisa cozinhar, e você, homem, não precisa fazer nada. Não, você precisa ter equilíbrio das suas emoções para segurar o sustento do equilíbrio emocional da sua casa. Meu pai era um homem desequilibrado. O meu pai, ele achava que ele ria para os amigos e gritava dentro de casa. Ele jogava, não vou falar que tipo de jogo, porque não estamos aqui para ensinar ninguém a jogar nada. Ele jogava, sorria, fazia aposta, perdia salário. E dentro de casa ele tacava a panela na cabeça da minha mãe. Dentro de casa ele dormia no sofá. Dentro de casa existia um esgoto a céu aberto, que passavam fezes dos outros vizinhos. Nós morávamos numa casa, 7 casas num único quintal, 2 cômodos cada casa. O pedreiro, sei lá quem, eu era criança, foi lá, abriu a vala para desentupir o saneamento da casa, do esgoto. Então a descarga de toda a casa passava dentro da cozinha da minha casa. A gente via as fezes. Quantas das vezes eu, como criança, eu chorava porque eu estava comendo arroz com arroz, e quando eu olhava para a fezes tinha couve, tinha carne, eu dizia: mãe, não é nossa. Quantas das vezes? E o meu pai nunca se preocupou em falar: não, eu vou cuidar do patrimônio da nossa casa. Talvez tem hora que a gente brinca. Eu pedi para o meu marido faz 6 meses e ele ainda não colocou o varal. Fazem piada sobre isso, mas isso machuca o coração de uma mulher. O que custava aquele homem fazer uma massa de cimento, uma massa de sei lá do que, e tapar aquele buraco naquela casa? Mulher, eu vou dar uma dica para você: para de ser super mulher. Para de ser aquela que troca lâmpada, que troca gás, que troca pneu. Não, você é uma rainha, você é uma princesa, você merece receber o melhor. Não, acabou o gás, você dá uma ligada e fala: amor do céu, corre, porque acabou o gás. Mas você não trocava até onde? Esqueci. Esquece. Não vai sair. Pastora, o meu sonho é que o meu marido abra a porta do carro. Você dá tempo? Você dá tempo? Vai sair, chega ali na porta do carro e fica. O marido entrou lá dentro, ligou o carro. O marido vai perguntar: aí ele, não, vou esperar você abrir. Ele vai ter que sair e abrir a porta. Educa o seu marido a te tratar como princesa. Educa o seu marido a tratar você nem menos e nem mais aquilo que você merece. A minha mãe não soube educar esse homem, e esse homem não soube ser homem. Minha mãe tornou-se uma mulher amarga, uma mulher rude, uma mulher forte. Sabe aquela mulher que quando é casada, eu estou dizendo para mulher casada, para solteira depois eu falo, ou viúva, mas estou dizendo casada. Aquela mulher casada que não precisa mais do marido, ela faz tudo. A minha mãe se tornou isso. E isso aí me atrapalhou muito na minha juventude. Estou dando um toque para você, mãe. A sua filha vai ser a réplica daquilo que você é. Pastora, minha filha é fofoqueira. É porque você é fofoqueira, ela aprendeu com você. A minha filha gosta de uma contenda. É porque você é contendeira, aprendeu com você. Mas hoje, na noite de hoje, nós estamos aqui para quebrar qualquer tipo de vínculo com as marcas do nosso passado. Nós vamos ressignificar a nossa história e dizer: a minha mãe era, mas toda maldição, todo o ciclo de vergonha parou aqui, porque através de mim vai vir uma nova plantação, e os meus filhos vão colher o melhor de Deus para a minha vida. Eu sinto Deus falando com homens e mulheres nessa noite. Eu sinto Deus alinhando casa e dizendo: se você mudar hoje, ainda dá tempo de você contar testemunho do que você é. Minha mãe está uma mulher deprimida. Eu estou uma criança. Às vezes eu tenho meio medo de explicar isso,
porque não é a minha linguagem hoje. Mas quando criança, se vocês tiverem a oportunidade, eu não sei se tem para baixar gratuitamente nas redes sociais, ou se tem que comprar, não sei, mas eu ganhei depois de adulta. Mas quando eu era criança, eu via que a linguagem de amor era palavras afirmativas. Eu necessitava que as pessoas falassem quem eu era, porque quando você não sabe quem você é, você fica esperando que os outros falem quem você é. Infelizmente é isso. Você não sabe, então, eu não sei quem eu sou. Não, você é inteligente. Criança é criança, em todo o tempo é criança. E eu criança, eu não recebia carinho dentro da minha casa. Quando eu chegava com os desenhos, na minha época tinha a caixa da escola. Nunca meus pais tiveram condições de comprar material escolar. Então eu usava aquela. Hoje normalizou. O Estado dá para todas as escolas, mas no meu tempo não. Tinha criança que levava a caneta que pisca, tinha outro que a caneta andava sozinha, pode dizer. Tinha tudo diferente. E eu com aquele papel da caixa da escola. Quando eu chegava em casa com os meus desenhos, com a minha escrita, com algo encantado, eu lembro que uma vez a professora colocou no algodão, dentro de um copinho desses de café, um feijão, e o feijão brotou. E quando eu cheguei em casa com o meu feijão brotando, eu cheguei: pai, olha o que aconteceu. Meu pai deu um tapa na minha mão, que até hoje estou procurando esse feijão. Ele falou: vá que eu tenho tempo de ficar olhando o mato agora. Eu chegava com os desenhos e dizia: mãe, pai, olha o que eu fiz. Ele dizia: você é burra, você não cansa de falar, você não vê que a gente trabalhou o dia inteiro. E aí quem me abraçou foi um pedófilo, porque aquilo que você não abraça na sua casa, a rua está disposto a abraçar. Não, aquilo que você não acolhe dentro da sua casa, o mundo está disposto a acolher. Querido, o pedófilo disse para mim assim: você é linda, 8 anos de idade, você é inteligente, você é esperta, nossa, deixa eu ver o seu desenho da escola. Até que um dia ele me colocou dentro do banheiro e colocou as partes íntimas dele na minha boca. Deu para mim, colocou a minha parte íntima na boca dele. Quando eu vi aos 8 anos, eu já tinha relações sexuais com esse homem. Nesse lugar de dor, nesse lugar de medo, porque eu tinha medo, era o lugar onde eu era mais amada. Como que pode, né? Embora eu soubesse que aquilo era dolorido, sentia de alguma forma, quem sabe, o próprio Espírito Santo falando comigo, e eu tinha medo, mas era o único lugar que eu era amada. Eu sempre conto essa parte no final, viu, Mar? E ela está dando testemunho lá agora. A agenda minha encerrou, é isso. E a irmã quer fazer a agenda agora, na hora do culto. E eu estou precisando dela, para ela olhar para mim. Mas vai dar tudo certo, a gente vai pregando, ela vai chegar aqui. Deixa. Quando a minha mãe, quando eu me vi, eu me peguei mantendo relações sexuais com esse homem. Uma criança desordenada, uma criança que não respeitava, eu não respeitava os meus pais. Você sabe de uma coisa? A gente é cristão, mas é do mundo, né? Não, ninguém tem extraterrestre aqui. Veio todo mundo da terra. A hora que você está criticando o homossexualismo, talvez, quem sabe, aqui tenha pais que tenham filhos homossexuais. Você não precisa apoiar eles, mas você precisa amar ele. Porque se você não amar, o homossexualismo vai acabar com a vida dele. Quem sabe você é pai, mãe de um ladrão. Você não pode apoiar o roubo, mas você precisa amar esse ladrão. Eu trouxe tantas dores. Agora acho que ela vai olhar para mim e vai entender. Mas eu olhei para você 3 vezes. Eu trouxe tantas dores da minha infância que eu repliquei quando adulta. Eu trouxe tantas dores da minha infância que quando mãe eu tenho só um filho. E esse filho cresceu na igreja ou na presença de Deus comigo. E quando ele foi vendo as perdas, as dores que eu sentia, esse filho quis me abraçar. Esse filho quis me ajudar. E ele dizia: mãe, as coisas vão ficar no lugar, tudo vai dar certo. Mas eu ferida, machucada, eu dizia: quem é você? Você é um moleque, você não tem experiência com Deus. Não, porque a gente tem mania de achar que quem tem experiência com
Deus é quem profetiza, é quem ora 12 horas, quem jejua 6, hein, querido? Isso aí é tudo pantinho. Quem tem experiência com Deus é quem tem o coração entregue ao Senhor. Quem tem, mesmo quando a tempestade está quase acabando com o barco, você diz: eu sei que Jesus está dentro do meu barco e eu vou segurar essa tempestade porque eu não estou sozinho. Tem gente que não aguenta jejuar 12 horas. Eu não me preocupo, pastor, com quem cai no poder. Eu quero saber o que você faz depois que você levanta, cheio desse poder. Eu não me preocupo não. Pode cair, pode sapatear, pode falar em mim. Eu quero saber lá na sua casa, como esposa, você como marido, você como empreendedor. É aí que eu vejo Cristo. Esse menino, ele me trazia palavras de apoio, e eu não aceitava, porque eu dizia assim: você é uma criança. E o que eu falava para ele? Você é burro. Você não viveu nada ainda. Esse menino começou a receber as palavras que eu falava, e ele começou a se deformar. Passou pela dor do divórcio, passou pela bebida, passou pela prostituição. Esse menino, Deus achou um espaço no coração dele, que ele mesmo estava se destruindo, se autodestruindo. A nossa família, eu não estou dizendo de coisas de 10 anos atrás, estou dizendo de coisas agora. Esse menino chegava em casa bêbado. Eu dizia assim: você não presta, você não vale nada, você nunca vai ter ninguém. Não era ninguém da rua que estava falando isso para ele, não. Era a própria mãe. Querido, está acostumado a fazer jejum para o filho dos outros, está acostumado a colocar a mão na cabeça dos filhos dos outros. E como mãe, como que você é? E lá na sua casa, quando seu filho pisa na bola, qual é o jeito que você trata? Um dia Deus falou para mim assim: deixa eu mostrar para você o que é ser crente. Eu estou falando de pastora Sandra Alves. Eu não estou falando de Sandra Alves que ninguém conhecia. Estou falando de Sandra Alves que já estava no YouTube. Estou falando de Sandra Alves que já estava nas redes sociais. Deus falou para mim assim: pega aí um galão de óleo ungido e começa a fazer campanha para os filhos. Eu comecei, pastor. Peguei o nome dos filhos de quem conhecia, pedia para colocar ali no Instagram. Eu copiava o nome, colocava ali no galão de óleo ungido, e estou orando, e quantas das vezes eu estava ajoelhada, orando: Senhor, liberte os filhos das drogas, da prostituição. Ou de casa chegava, eu dizia: ô desgraça, largava a oração aqui: ô desgraça, inferno de menino, porque nem orar eu não posso. Então ele saía de novo, eu dizia: Senhor, liberte os filhos. Hipócrita. Deus falou para mim assim: pega esse galão aí e me leva no monte. Nossa, eu me senti assim, tipo, quase, eis que vou diante de Deus abrindo caminho. Peguei meu galão. Quando eu cheguei no monte, Deus falou para mim assim: você tem coragem? Eu falei: Deus, o Senhor mandou eu vir. Ele falou: você é uma coisa na frente das pessoas e você é outra na sua casa. Deixa esse galão aí e sobe para guerrear pela vida do teu filho. Cadê meu filho? Vem cá, filho. Pasmem. É lindo, né? Cada mãe. Pasmem. Quando eu comecei a guerrear pelo meu filho, Deus tirou meu filho da bebida, da prostituição. Deus libertou meu filho, trouxe para comigo no meu ministério. E hoje, ele é vereador na cidade onde houve vergonha. Ei, querido, quando você começa a carregar a sua responsabilidade, o Senhor diz: você não vai contar testemunho dos outros, mas você vai subir no altar e contar o teu testemunho. Adabaia, Serra Dácia, aonde houve vergonha, o céu declarou dupla honra. Só quem pode aplaudir a Deus. Não tem muita gente que aguenta não, pastor. Só uma hora. Quem aguenta uma hora? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho mais ou menos umas 22 horas para ficar aqui. Mais ou menos. Então tá bom. Vamos lá. Livro de Isaías, o capítulo é o 43. Eu já sei que o moço não vai pôr na tela, então eu já deixei aqui marcado. Você não me pega mais. Pronto, eu olhei lá, não tinha, eu falei: vamos aplaudir a ele, gente.
obrigada, lindo. Diz assim, ó: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Eu vou na minha leitura, que é das antigas, que eu acho que eu nem sei o que é revertê-lo. Eu vou contar isso para vocês. E ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Essa palavra é maravilhosa, porque Isaías, ele está falando com o povo de Deus a respeito do Deus de resgate. Ele está inserindo nas pessoas aquilo que Deus pode fazer em todo e em qualquer momento. Há momentos que nós limitamos o nosso Deus, mas Ele é um Deus que para Ele não existe impossível. Se eu fosse você, eu estou dando glória, porque você pode ter chegado aqui com uma doença, o qual o médico disse tem 2 dias, tem 3 meses, e eu já declarei através desse altar, o qual eu creio que há poder, que para Deus nada é impossível. E baseado no livro de Isaías, porque a Bíblia diz que quando Isaías está falando a respeito desse Deus de resgate, o povo israelita já tinha passado por grandes festas, já tinha passado por muitas alegrias, e aí veio a aflição. E quando Deus quis restaurar, ou melhor, quando Deus avisou que iria restaurar, eles já não acreditavam mais no poder sanador de Deus. Ei, querida, não importa o que você enfrentou ontem, nosso Deus é um Deus de resgate. Ele é suficiente para trabalhar no teu presente e te dar vitória no teu futuro. Eu venho de uma família de estado vulnerável. Eu venho de uma família onde nós enfrentamos alguns desafios. Desafios hoje que eu entendo que Deus permitiu que eu passasse para que eu tivesse a liberdade de ter alguma maturidade cristã, de entender que o sol é para todos, mas a chuva também. Eu consigo entender que as dificuldades é para todos e que a alegria é também. Às vezes nós somos tão egoístas que nós chegamos a pensar que nós somos a única bolacha do pacote. Eu quero dizer para você que geralmente a última bolacha do pacote, ela está mole e quebrada. Não, mas você não, você está em cima, você está top, você é bênção, e Deus está contigo. Dessa família de estado vulnerável, eu conheço um pai que ele não conheceu qual era a responsabilidade que ele tinha como paternidade dentro da casa. Um homem bruto, um homem com palavras torpes, alcoólatra. Não que seja errado ter amigos, mas ele valorizava muito mais os amigos do que a própria família. Isso fica um alerta muito importante para nós, que nós tenhamos amigos, mas que nunca esqueçamos a importância da nossa família, que nunca colocamos ou nunca coloquemos a nossa família em segundo lugar, mas pelo contrário, possamos saber investir e dar tempo de qualidade para aqueles que são nossos. Meu pai, ele tinha o vício da bebida, o vício do jogo, e através do vício que o meu pai tinha, ele foi deformando a minha mãe. Minha mãe tornou-se uma mulher quieta, brava, séria. Enfim, a minha casa era uma casa totalmente destruída. Mas eu era uma criança muito sapeca, uma criança falante, divertida. E eu descobri que quando criança, a minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Eu quero dizer para você que é lógico que hoje que eu sou adulta, não adianta nem você falar que eu sou linda porque eu sei que eu sou linda. Não adianta você falar que eu sou amada porque eu sei que eu sou amada. Não adianta você falar que eu sou especial porque eu sei que eu sou especial. Porque Deus curou as feridas do meu coração e mostrou o quanto eu sou poderosa, o quanto eu sou abençoada, o como Ele me escolheu, porque a Bíblia diz que é Ele quem nos escolhe. Muitas das vezes nós fugimos do nosso chamado, mas Deus está dizendo, pode se esconder, mas quando eu escolho o escolhido, ele não tem escolha. Então a linguagem de amor hoje não é mais fala. A linguagem de amor para mim hoje é servir. Meu Deus, fez serviço para mim, me ama, passou minha roupa, meu Deus, está dizendo eu te amo com corações garrafais, lavou meu carro, é um espetáculo. Hoje é serviço.
Quem está perto de mim, eu estou arrumando serviço. Vai passar roupa, vai isso aqui. Estou falando, vai me amar, vai me amar, vai me amar. Naquela linguagem de amor que eu não recebi dentro de casa, eu recebi no mundo. Aos 8 anos de idade, eu lembro que eu chegava em casa com os meus papéis escolares, com a lição de casa, e eu não tinha ninguém para mostrar. Aos 8 anos de idade, eu vinha correndo, contando para minha mãe as travessuras, os amigos, amigas novas que tinham chegado até mim, e a minha família não se importava com aquilo. Até que no meio do caminho, e não alguém distante, essa pessoa, frequentadora da minha casa, dono de um mercado na cidade, ele começou a me trazer para perto. Ele começou a dar o que eu não tinha em casa. Começou a dar tempo e palavras de afirmação. Ele dizia assim: Sandra, você é linda, você é inteligente, você é esperta. E aquele homem, eu com apenas 8 anos de idade, ele me explicou. Eu passei pela dor da pedofilia. Eu fiquei na mão daquele pedófilo dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Eu ia atrás daquele pedófilo frequentava a minha casa. Por muitas das vezes eu via aquele pedófilo conversando com meus pais, e eles davam sinal para mim que eu fosse ao encontro dele, eu iria. E quando eu ia ao encontro dele, eu voltava com 2 pães, voltava com um bife, com uma lata de sardinha. E o interessante, que o que mais me machucou quando eu entendi o que estava acontecendo, que em nenhum momento meus pais perguntou de onde veio, como você conseguiu. Talvez você está achando que essa criança que está ali na escola, na igreja Kids, é responsabilidade dos pastores. Não é sua responsabilidade. Deus colocou na tua mão, é você que tem que cuidar. A Bíblia deixa muito clara para nós: vós pais, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Eu acho interessante que quando o filho começa a dar trabalho, a pessoa liga para o pastor: pastor, ore pelo meu filho. Eu gostaria de entender, você como pai, como mãe, aonde é que está a sua autoridade para colocar a mão sobre a cabeça do teu filho e dizer: aqui não, Satanás, aqui tem mulher de oração, aqui tem homem de oração, a minha família não vai ser roubada, não vai ficar bagunçada. Não, eu não dependo de afirmação de ninguém, é eu mesmo que vou guerrear pela minha família, e vou escrever uma história diferente pela minha família. Toma posição, homem. Toma posição, mulher pastora. Mas ela tem 8 anos e eu não dou conta, eu não aguento ela. Oh, meu filho, se você não dá conta de uma criança, você não dá conta de você. Não, que é isso? Você tem que fazer, ajeitar, se pôr no seu lugar, dizer, exercer aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu me deformo. E o meu pai, eu não vou contar aqui agora, depois você assiste no primeiro culto. O meu pai, ele morre aos 37 anos de idade, jovem, de um infarto fulminante. E fica uma mulher e uma criança. Uma criança com 12 anos, marota, rebelde, fofoqueira, ladra e prostituta. Você vai dizer onde você aprendeu tudo isso? Em casa. Não, essa criança marota que você tem, ela é igualzinha a você. Essa criança mentirosa que você está criando, ela aprendeu a mentir com você. Pastora, como assim? É quando aperta a campainha, você olha, está aquele testemunho de Jeová, você fala para ela: vai lá e fala com o pai e a mãe não está. Você está ensinando a mentir. É quando a sogra chega: vamos ficar quietinho para nós não receber a sogra. Você está ensinando a mentir. Não, ela é mentirosa porque são os preceitos que você colocou na sua família. Ah, não, eu acho que ela puxou minha mãe, eu acho que puxou a mãe do meu marido é igualzinha. Não, querida, a mãe do seu marido vai de vez em quando na sua casa, ela está indo sempre. Ficou a dica aqui. Mas ela aprendeu com você. Tem tantas mulheres que dão errado nos seus casamentos porque a sogra, quando eu falo sogra, seja mãe do homem ou mãe da mulher, ainda não aprendeu o seu lugar. Tem tantas mulheres que estão casadas e qualquer briguinha: vou para casa da minha mãe. E a mãe: vem aqui, filha. Não, fecha a porta. Fala: filha, vai resolver lá na sua casa. Você não escolheu, você não decidiu? Vai chorar lá, vai orar lá, vai expulsar o demônio da discórdia lá, não aqui em casa. Ei, mãe, eu aprendi um segredo: as duras dores. Eu tenho um filho de 39 anos, você já viu ele por aqui. Eu vivia endividada. Meu nome não era sujo, sujo era o nome. Meu nome não era sujo, sujo era o nome. O SPC Serasa fazia chamada oral, ele dizia Sandra Alves. E eu dizia: meu Deus, eu nunca vou sair dessa. E Deus falou assim: sabe esse cartão que você tem de aposentada? Eu sou aposentada. Para de dar para o seu filho, ele já é homem.
Não, se o seu filho não cuidou do nome dele, ele não vai cuidar do seu. Para de ficar emprestando cartão para genro, para nora. Fala assim, não, você tem que aprender a viver com aquilo que você ganha. Você tem que aprender a dar sustento para a tua casa. Ah, meu Deus do céu, eu sei bem que é a última pregação, porque senão não ia até a segunda. Começa a valorizar aquilo que Deus te deu, porque senão você nunca vai conquistar aquilo que Deus projetou para você. Quando eu me coloquei no meu lugar, então eu abençoo o meu filho, mas eu não me amaldiçoo para abençoar ele. Eu não deixo de pagar minhas contas para que ele venha fazer os gostos dele. Tem muitas mães que são aposentadas, que até gastam horrores em remédio, e recebem o espírito de cura hoje, e muitas vezes não conseguem nem comprar o remédio, porque encontrou um filho folgado no caminho. Porque o meu menininho, quantos anos tem seu menininho mesmo? 35, 40, 50. Acorda, filha, coloca esse homem para trabalhar. Coloca esse homem ele não pode pegar o seu cartão, ele tem que trazer dinheiro para dizer, mãe, eu estou aqui te honrando, porque você me criou. Maternidade dando retorno. Uma hora a maternidade tem que dar retorno. Então, os mais novos podem ficar bravos. Cartão da mamãe, a dica da pastora Sandra, posso falar? Não empresta mais não. Se perguntar se ela foi a pastora Sandra que falou. Naquela casa ruim, falei, pastor Natan, já livrei do Senhor. Coloquei toda a responsabilidade em mim. Naquela casa ruim, naquele lugar de dor da pedofilia, eu enfrentava a dor do abandono de uma mãe que não olhava as minhas dores, de minha mãe que não se preocupava com aquilo que eu sentia. Parece frio e calculista quando eu digo que aquele pedófilo me abandonou. Foi a primeira vez que eu me senti rejeitada. Foi a primeira vez que eu me senti uma mulher que... 12 anos, mulher. Olha que conversa. Tem gente que está com 12 anos e fala, ai pastora, olha por mim, eu estou encalhada. Querido, seu automóvel nem combustível foi colocado ainda. Você está mamando no peito, está tendo piolho, como que você está encalhada? Isso, está tomando Nescau da caixinha. Não é? Com 12 anos é Nescau na caixinha, Danoninho. Ai, não consigo arrumar namorado. Não, 12 anos eu não vou falar com menina de 12 anos. Estou falando com mulher madura. Eu com 12 anos eu comecei a ter nojo de mim mesmo. Eu comecei a olhar para quem eu era, e eu comecei a ter um espírito de comparação. Eu começava a ver, eu via que eu era feia. Eu via que a minha família já tinha só minha mãe, já não tinha meu pai. Eu via que a minha mãe não era uma mãe muito legal. Eu fui percebendo algumas falhas, déficits dentro da minha casa. Eu lembro da minha mãe no terreiro, quando ela foi do terreiro espírita, nós frequentamos a religião afro, chamada candomblé, durante um longo tempo da nossa vida. E eu lembro que quando a minha mãe foi fazer a cabeça, entregar a cabeça, ela ficou alguns dias retirada na cidade de Santos. E lá naquela cidade, quando eu fui com meus avós buscar minha mãe estava com pano chumbo amarrado no corpo. Ela estava careca e ela estava toda torta no chão, endemoniada. Porque eu lembro que os cambonos, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia aquele escarro. Eu lembro que as galinhas passavam viva, minha mãe pegava a galinha, rasgava no dente e bebia aquele sangue. Olha que coisa terrível, né? Quantas humilhações eu vi minha mãe passar naquele terreno. Hoje eu louvo a Deus, porque em todo tempo Deus tem exaltado a minha casa, Deus tem exaltado a minha história. Querida, a sua história não vai terminar como começou. Eu vim declarar dessa noite que independente de como você começou, a sua história não termina do jeito que começou, porque Deus, ele é fazedor de escrever boas novas sobre a nossa vida. Estamos inseridos nessa religião, e dessa religião eu espero chegar aos domingos, para que eu possa ir tirar a paz de quem tem paz, do povo de Deus. Você tem paz? Se você não tem paz, é porque você não tem Deus. Não, se você é daquela que olha no celular, lá no Instagram, e vê uma postagem lá, fala, essa indireta é para mim, e já perde a tarde, está faltando Deus, filho. Você imagina, em multidões de pessoas que estão no Instagram, essa indireta é para você. Ai, alecrim dourado. A gente posta o que a gente quer. Eu já falo, esse cartão que eu estou dando é para você seguir-me nas redes sociais. Para perseguir já tem o diabo. Se não gosta do conteúdo que tem lá, sai.
Não fica ali, ai pastora, não gosto do que você fala. Sai de lá, ninguém é obrigado a ficar lá não. Pode sair. Eu estou ali, inserida no espiritismo, mas eu escolho aos domingos aquilo que é dito como culto bom. Eu me vestia semi-nua, um shorts curtinho, uma mini blusa, e eu ia na porta da igreja dançar. Eu ficava ali dançando, tentando seduzir pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. Existia um espírito de prostituição que roubava a minha dignidade. Eu já quero declarar nessa noite que você não será uma mulher vulgar, que você não será uma mulher que será tocada de qualquer forma. Não, você é filha amada do Pai. Você vai a suportar, a esperar o tempo de espera. Você não vai ficar se vendendo por, pastora, sem ele eu não vivo. O nome dele é oxigênio. Não, porque tem mulher que fala, ai, sem ele eu não vivo. É ar. Não, você vive. Vive sim. Naquele desafio, naquela perturbação de os domingos estar dançando, aquelas pessoas mais religiosas, elas quando me viam seminua na porta da igreja, elas desviavam. Muitos entravam pela lateral da igreja para que não viesse aquela aberração, aquela mulher negra, pobre, suja, aquela mulher que ficava 1 mês, 2 sem tomar banho. Eles desviavam para que não olhasse aquilo. Mas uma menina com o coração limpo, com apenas 6 anos de idade, ela vinha correndo até mim e ela dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Talvez você chegou aqui e você não entendeu o quanto Jesus te ama. Talvez você chegou aqui e você não entendeu que Deus, de uma maneira única, Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Sim, morrer na cruz do Calvário para nós que ainda somos pecadores, que ainda estamos em performance da santificação. Mas Deus acreditou tanto em nós que Ele disse, eu dou meu filho antes, para que tu saiba que eu te amo não por aquilo que você tem, mas por aquilo que eu faço você ser. Ele vai a sui, ele quer subiando, ele vai tomada sai tomirebas. Você pode ficar de pé. Ele manda, esse tem blusa azul, ele, camisa azul. Ele manda chobiada kirra, ele manda sol e tinirefas. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo uma viagem. Alamanda que molde a quinirra. Eu vejo você com chave de carro e Deus dizendo assim, é eu que te levo tanto para a direita como para a esquerda. Tu diz assim, Senhor, mas e o sustento? E Deus diz assim, sou eu dono do ouro e sou dono da prata, não vai faltar nada. Aplauda Jesus aí, porque o Espírito Santo de Deus já está na casa. Ele manda a chuva da bassaia e sou a da que molde